Cumprimentos, amados, com a paz do Senhor. Sejam bem-vindos à nossa terceira lição bíblica das nossas lições da faixa etária de adolescentes, onde estamos estudando hoje a poderosa mensagem que existe ali na carta aos Hebreus, né? Estamos estudando nesse trimestre acerca das cartas gerais, né, que são elas, geralmente as cartas gerais são consideradas, né, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª, 3ª João, e também a carta de Judas, né? E hoje estamos falando sobre Hebreus, né? E dentro aqui da carta aos Hebreus, nós encontramos assuntos extraordinários para as nossas vidas. Então vamos lá. A poderosa mensagem da carta aos Hebreus. Temos uma leitura bíblica em Hebreus capítulo 10, verso 1 ao 12 e verso 19 ao verso 22. Hebreus 10, verso 12 nos fala o seguinte: porém, Jesus Cristo ofereceu só um sacrifício para tirar pecados, uma oferta que vale para sempre, e depois sentou-se do lado direito de Deus. A gente vai entender acerca disto que foi feito por meio de Cristo, o valor, a importância e a permanência, a durabilidade desta grande obra, ou deste grande sacrifício que Cristo fez por nós na cruz. Então temos os nossos objetivos, que é afirmar que a morte de Jesus na cruz foi eficaz, destacar que o sacrifício de Jesus foi único e suficiente e anunciar que o sacrifício de Jesus nos colocou de volta à presença de Deus. Isto é o mais belo e mais importante. O sacrifício de Cristo nos coloca de volta na presença de Deus. Você sabia que no Antigo Testamento os judeus ofereciam animais em sacrifício a Deus por causa dos pecados cometidos? Isto, a lei de Moisés orientava eles a fazerem isto. E por que eles faziam isso? Porque esses sacrifícios, eles já eram uma sombra do que aconteceria no futuro através do sacrifício de Jesus. Então esses sacrifícios apontavam para o único e perfeito sacrifício que ia acontecer lá no Calvário. Jesus então entregou-se em sacrifício para promover a redenção dos nossos pecados. Nesta lição vamos estar estudando o capítulo 10 da carta aos Hebreus, onde o autor refletiu sobre a grande obra de redenção que Jesus fez na cruz. Primeiro tópico da nossa lição de hoje, dentro do quadro Hora de Aprender, fala sobre o sacrifício de Cristo e a sua eficácia. Existe uma frasezinha costumeira que geralmente a gente ouve, que é no tempo da lei. Você já ouviu esta frase? Ela é utilizada geralmente para se referir ao período que abrange desde Moisés até Jesus Cristo. Antes do nascimento e do ministério de Jesus, o relacionamento entre Deus e o seu povo era orientado pelos mandamentos que estavam presentes ali na lei do Senhor, que foi entregue ao povo de Israel através de Moisés. Em Jesus Cristo, uma nova aliança foi estabelecida com novos princípios. A salvação, portanto, na nova aliança, ela se dá por meio da fé em Jesus e não por meio da obediência aos ritos e costumes do tempo da lei. Claro que esta palavra não quer dizer que o cristão não deve se submeter a nenhuma orientação ou a nenhuma lei. Não é isto que estamos ensinando aqui. Estamos ensinando que a salvação hoje não se dá por meio da obediência aos ritos e costumes da lei, como, por exemplo, precisava-se no Antigo Testamento fazer sacrifícios, né, de animais, precisava-se participar das festas da Páscoa, festas da Lua Nova, festa das colheitas e outros mais rituais que haviam ali para Israel, guarda do sábado e outras coisas mais. Então, quando pensamos na Antiga Aliança, precisamos ter em mente que ela não foi projetada para ser definitiva, mas provisória, até que viesse a plenitude dos tempos, onde se manifestaria o Filho de Deus. Nesse sentido, o autor aos Hebreus vai dizer que a lei foi dada por Moisés e que essa lei era apenas sombra
das coisas que haviam de vir. Em outras palavras, a lei apontava para uma realidade futura. Os sacrifícios oferecidos pelos sacerdotes tinham um caráter temporário. Caso contrário, não precisaria serem repetidos anualmente. Quer dizer, se o sacrifício feito pelo sacerdote fosse permanente, próximo ano não precisava ser feito novamente, né? Como no caso do sumo sacerdote, que anualmente comparecia diante de Deus pelo povo. Esses sacrifícios apontavam para Cristo, para o sacrifício que seria realizado na cruz. Quer dizer, vai vir um tempo em que um cordeiro vai morrer na cruz, será sacrificado e esse sacrifício será único e permanente. Então, como sombra da realidade, os sacrifícios feitos pelos sacerdotes da antiga aliança não conseguiam remover o pecado e purificar o pecador. Sua finalidade era apenas relembrar o pecado e mostrar ao pecador a necessidade de se purificar, e que somente o sacrifício de Cristo é eficaz para purificar o pecador. Somente Jesus é capaz de remover a culpa e realizar uma limpeza total, profunda e completa, porque ele é capaz de limpar, de purificar até mesmo a nossa consciência. Ao citar o Salmo 40, versos 6 a 8, o autor mostra que Cristo é o cumprimento dos sacrifícios do Antigo Testamento, pois ele ofereceu o seu corpo como sacrifício pleno e agradável a Deus na cruz pelos pecadores. O apóstolo Paulo também ensinou sobre isso em Colossenses capítulo 2 e verso 13 e 14. Cristo na cruz, ele realiza uma obra perfeita, cravando na cruz a cédula condenatória que era contra as nossas vidas. Então, o nosso segundo tópico adentra no sacrifício de Cristo, falando que ele é único. O sacrifício de Cristo foi único e é suficiente para o perdão do pecado. Por quê que é único? Porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus não cobre o pecado, ele tira, ele remove. Como está em João 1, verso 29 e Hebreus 10, versículo 12, onde fala de que ele realizou um sacrifício único e definitivo. Vamos ler Hebreus 10, verso de número 12. Hebreus, capítulo de número 10 e verso de número 12. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus. Veja que ele fez um único sacrifício. Por isso, todo aquele que se arrepende dos seus pecados, confessa-os diante de Deus, crendo na pessoa de Jesus Cristo como Salvador, é perdoado e salvo da condenação eterna. João Evangelista escreveu no capítulo 3, versículo 16, dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Com nossos pecados perdoados, podemos então adentrar a presença de Deus, pois a culpa foi removida, a culpa que separava a gente de Deus. Então, em Jesus somos justificados diante do Pai, como está escrito em Romanos 3 e 24. O seu perdão é completo, não há necessidade de outras ofertas para alcançá-lo. Jesus nos tornou aceitáveis, porque fez a reconciliação do homem com Deus. Com base no único, eterno e suficiente sacrifício de Jesus, somos justificados, regenerados, quer dizer, feitos nova criatura, nascidos de novo, somos santificados e glorificados. Portanto, fica claro que ninguém pode alcançar o perdão de Deus por meio de obras, por meio de dinheiro, por meio de mérito pessoal, por meio de posições ou qualquer outro sacrifício. Todos os homens são pecadores, mas em Jesus são reconciliados com o Pai. Todas as pessoas precisam da salvação, porque a recompensa pelo pecado é a morte. E se o homem não for perdoado dos seus pecados, se o pecado não for removido da vida dele, então ele morrerá eternamente. Mas, por seu amor e graça, Deus providenciou em Cristo um meio, um caminho para nos salvar. Jesus é o caminho. Por que é importante o homem servir a Deus e seguir Jesus?
Porque se ele não colocar os seus pés no caminho, ele nunca verá a vida. Então, meus irmãos, não perca essa oportunidade. Se você já está em Cristo, aproveite a oportunidade, continua nele. Mas se você ainda não serve a Jesus, faça isto hoje, agora mesmo, porque a sua alma tem um imenso valor. Tá bom? Nosso terceiro subtópico, ou tópico, aliás. O sacrifício de Cristo nos dá acesso à presença de Deus. Na antiga aliança, somente o sumo sacerdote podia acessar o Santo dos Santos. Ele fazia isso apenas uma vez no ano. Agora, na nova aliança, por causa da morte de Jesus na cruz, olha isso, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. Mas quando? Uma vez no ano? Não. Todos os dias. Todos os dias. Porque é possível, porque o caminho está aberto para nós todos os dias. Não há mais restrição de tempo. Entende? Quando um cristão dobra os joelhos para orar, ele tem acesso à presença de Deus. Quando um cristão se dispõe a cantar louvores em adoração, ele tem acesso à presença de Deus. Quando um cristão se dispõe a agradecer a Deus, ele tem acesso à presença de Deus, por causa do caminho, do véu que foi rasgado de alto a baixo. Então, é maravilhoso, vamos aproveitar a oportunidade. Quando o corpo de Jesus foi ferido na cruz e seu último grito foi pronunciado, quando ele disse, está consumado, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, sinalizando que um novo e vivo caminho havia sido inaugurado para levar todos aqueles que creem à presença de Deus. Este caminho não era mais um ritual ou sacrifícios feitos por intercessores. Agora o caminho é uma pessoa, é Jesus. Não há motivos para ficarmos distante de Deus. Pelo contrário, somos convidados a nos aproximarmos dele com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. E depois de estarmos perto, somos exortados a nunca mais nos distanciar de Deus. Afinal de contas, diante de tudo que Jesus fez por nós, o que nos resta é guardarmos firmemente a esperança da fé que professamos. A perseguição, as dificuldades da vida, as tentações, a dor ou as tristezas na vida não podem nem devem nos tirar da presença de Deus. Pelo contrário, se isto acontecer, que possamos aproveitar para nos aproximar e não nos distanciarmos. Além de nos mantermos leais e obedientes àquele que nos salvou, o autor nos lembra de que a caminhada da fé não precisa nem deve ser solitária. A carta nos exorta a não abandonarmos nossa congregação local, como era costume de alguns, e aponta que devemos animar uns aos outros, porque a vinda do Senhor está próxima. Hoje podemos andar com Deus e amanhã poderemos estar com Ele, porque breve Ele vem nos buscar. Amém? Então concluímos dizendo que a salvação conquistada por Jesus Cristo na cruz é a maior e mais importante bênção que existe. Hoje você tem paz com Deus porque o sangue de Jesus Cristo purificou você de todo pecado. Aproveita a bênção, aproveita a vitória, segue firme, segue sem olhar atrás. Jesus te ama. Amém? Deus abençoe, até a próxima videoaula, em nome de Jesus.